Bem-vindo, alunos, a mais um episódio do nosso podcast, onde exploraremos os eventos que moldaram a história do Brasil. Hoje vamos mergulhar nos antecedentes da proclamação da República, um período marcado por descontentamento com o sistema monárquico e movimentos pró-republicanos em ascensão. Para entendermos o clima político e social que aconteceu na proclamação da República, precisamos examinar a centralização do poder nas mãos do imperador. O Brasil do século XIX era caracterizado por um governo altamente centralizado, onde as decisões políticas eram tomadas por uma elite distante das necessidades do povo. A influência da elite agrária também desempenhou um papel significativo nesse contexto, enquanto as classes urbanas clamavam por mudanças e reformas. Os interesses da elite rural frequentemente se sobrepunham às demandas populares, gerando um crescente descontentamento social. Além disso, as contradições sociais eram evidentes em toda parte. A persistência da escravidão, mesmo no meio a um discurso de liberdade e igualdade, e o rápido processo de urbanização exacerbavam as tensões e as desigualdades dentro da sociedade brasileira. Nesse cenário de descontentamento surgiram diversos movimentos pré-republicanos que pavimentaram o caminho para a mudança. A questão militar, por exemplo, trouxe à tona as tensões entre o exército e o governo imperial, destacando a insatisfação dos militares com a questão salariais e de reconhecimento. A abolição da escravatura também foi um marco importante nesse período. As pressões internas e externas levaram à promulgação da Lei Áurea, abolindo oficialmente a escravidão no Brasil, mas também desencadearam novas discussões sobre o futuro da nação. Enquanto isso, as ideias republicanas ganhavam cada vez mais espaço entre as classes médias urbanas e os militares. Clubes republicanos surgiram por todo o país, promovendo debates, difundindo conceitos de democracia e cidadania. À medida que exploramos esse antecedente, torna-se claro que a proclamação da República em 1889 não foi um evento isolado, mas sim o culminar de décadas de descontentamento e lutas por mudanças. Os movimentos pré-republicanos e as contradições sociais e as tensões políticas criaram um caldo cultural propício para a transição de um novo regime. Convido vocês, alunos, que reflitam sobre esse evento e explorem mais sobre esse fascinante período da história brasileira. Então, até o próximo episódio. Tchau a todos. Olá, alunos, tudo bem com vocês? A aula de hoje nos conduzirá por uma reflexão profunda sobre um marco histórico do Brasil, a proclamação da República, que ocorreu em 15 de novembro de 1889. Não apenas selou o fim do Império do Brasil, mas também inaugurou uma nova era política e social no país. Sob a liderança de Marechal Deodoro da Fonseca, a mudança do regime, o regime foi articulado, e o resultado de um golpe militar que reverberará aos nossos estudos até os dias atuais. Então, contudo, além aí dos aspectos políticos e militares, a análise desta aula nos convida aí também a mergulhar nas nuances da sociedade da época. Será que o povo brasileiro estava meramente passivo diante desses acontecimentos? Como sugerem alguns, sendo aí bestializados ou pela
manipulação das elites, né? Como será que ocorreu esse evento histórico no Brasil? Ou será que por meio as incertezas e as oportunidades de transformação emergiram vozes e ações que revelaram ao povo mais ativo o assunto chamado pilontras? Vamos entender, né? Essas duas palavras, bestiários, pilontras, né? Então, ao explorarmos aí a dualidade entre bestializados e os pilontras, adentramos aí não apenas na história, isso na história política, né? Mas também na história das mentalidades e das lutas sociais. Através desta abordagem, buscamos compreender não apenas o que aconteceu, mas como as pessoas comuns foram impactadas e participaram desse momento crucial na nossa história. Assim, convido a todos aí agora, né, para a gente fazer uma reflexão nessa jornada, né, e ter uma análise mais crítica, na qual desvendando, né, a complexidade por trás da proclamação da República e seu impacto sobre o povo brasileiro. Então, falando um pouco a respeito dos termos, né, que nós falamos bestializados e pilontras, né? Então, são utilizados para quê? Para descrever diferentes perspectivas sobre o comportamento e a participação do povo brasileiro durante o evento histórico aí como a proclamação da República, né? Dando não somente, pode ser outro tipo de evento, outro tipo de acontecimento, mas falando agora especificamente da proclamação da República. Então, explicando o que é o termo bestializados, né? Então, esse termo sugere uma visão mais passiva e negativa da população, implicando que as pessoas eram tratadas como bestas, ou seja, como seres irracionais ou desprovidos de capacidade crítica e de ação política consciente. E nessa perspectiva, a população seria manipulada, ou seja, subjugada pelas elites políticas e militares, agindo apenas como espectadores passivos do acontecimento histórico, sem capacidade de influenciar significativamente os rumos do país. Então, o outro termo, né, o pilontras, né, por outro lado, é um termo, né, que sugere o quê? Uma visão mais ativa, mais astuta da população, implicando que as pessoas eram capazes de agir de forma inteligente e estratégica, buscando os seus interesses e aproveitando as oportunidades que surgiram em meio aos conflitos e mudanças políticas, né? E nessa perspectiva, a população seria vista aí como mais engajados e participativa, né? Capaz de perceber que explorar as brechas e no sistema político para alcançar também os seus objetivos, né? Os objetivos mais comuns da população, né? Então, gente, esses termos aí representam o quê? Duas maneiras distintas de interpretar o papel do povo na história, certo? E são frequentemente utilizados em debates historiográficos para discutir o grau de agência e consciência política das massas populares, em contexto específico, né, agora como o período da proclamação da República no Brasil. Pessoal, falando, né, já entrando aí no nosso assunto, aí, a proclamação da República, né, vamos entender aí uma maneira bem simples e bem assim
didática, né, podemos dizer, como aconteceu, por que aconteceu a proclamação da República, né? Então, a proclamação da República foi um golpe militar que marcou o fim do Império no Brasil e o início da República, que ocorreu no dia 15 de novembro de 1889, executado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Embora tenha sido conduzido pelo movimento republicano como representantes como Quintino Bocaiúva, Benjamin Constant, José do Patrocínio e entre outros, a proclamação da República representou, sobretudo, o enfraquecimento da monarquia. A crise no Império foi marcada por 3 questões que abalaram as relações do Império com as suas principais fontes de sustentação política: a questão religiosa, a questão abolicionista e também a questão militar, né? A questão religiosa, Dom Pedro com alguns atritos com a igreja, a questão também abolicionista, que seria o quê? A abolição da escravatura implicou a elite, né? A elite brasileira, a elite agrária da época, ir contra o imperador, que justamente porque os escravos, mão de obra dessa elite, eles foram obrigados com a lei áurea, eles foram obrigados a libertar os seus escravizados, né? E sem, vamos dizer, ainda sem nenhum recurso, o governo da época, Dom Pedro II, né, com a lei assinada, a Lei Áurea, né, pela sua filha, filha de Dom Pedro, a princesa Isabel, libertou todos os escravizados no Brasil. E a elite brasileira, na época, né, a elite agrária, se sentiu prejudicada a respeito disso. Então, ficaram contrariados, né, e com essa questão também abolicionista, né, que seria aí a questão da elite agrária, descontente. A igreja descontente, a elite agrária descontente. E também a questão militar, né, por várias promessas que Dom Pedro fez aos militares, sem assim prestigiá-los, acabou também que os militares, né, ficaram descontentes a respeito aí de Dom Pedro II, com suas atitudes contra os militares. Acabou também que arrumou mais uma questão, né, para se proclamar a ação da República. Né? Então houve aí um surgimento do movimento republicano em 1870 e a adesão paulatina dos militares, cada vez mais insatisfeitos com o Império. A proclamação da República foi um golpe militar apoiado em grande medida, conduzido aí pelos republicanos. Aqui tem até uma figura, um quadro, né, de Benedito Calixto, em 1893, retratando a proclamação da República, né, que foi no dia 15 de novembro de 1889. Ele retratou mais ou menos isso, a imagem que ele viu na época, foi dessa maneira, né, a proclamação lá no Paço, no Rio de Janeiro, né? Então, iniciando aí também, falando a respeito aí do que ocasionou, né, essa proclamação, a República do Brasil, falando a respeito do quê? Da crise do Império. Então, a crise do Império diz respeito a uma série de transformações que ocorreram no Brasil desde o século XVII, que levaram ao enfraquecimento da monarquia,
sobretudo no segundo reinado, né, o fim do Império do Brasil e o início da República em 1889. E ela pode explicar a partir de uma junção de fatores externos e internos que desenvolveram ao longo do século XIX. Externamente, 3 eventos foram importantes para o enfraquecimento da monarquia absolutista na Europa: a Revolução Gloriosa, na Inglaterra, a Revolução Americana, Estados Unidos, e a Revolução Francesa, na Europa também, na França. E nesse contexto, o modelo republicano surgiu como uma alternativa e, sobretudo, com a crescente influência do positivismo, né? Uma corrente teórica inspirada no ideal de progresso contínuo da humanidade sobre as classes médias e intelectuais. Então, esse movimento positivista, né, que também foi uma questão aí que influenciou esses pensadores, né, da República, podemos dizer assim. E internamente, algumas questões são apontadas como decisivas para o enfraquecimento da monarquia brasileira e, consequentemente, a instauração da República em 1889, sendo elas a questão religiosa, a questão abolicionista e a questão militar, como nós falamos anteriormente. Então, a questão religiosa, em 1864, o Papa Pio IX determinou a excomunhão de todos os católicos que tiveram envolvimento com a maçonaria, né? E a instituição muito influenciada pelo positivismo e que tinha muitos representantes no Brasil. O próprio Dom Pedro II, que embora não fosse efetivamente maçom, possuía uma forte relação com seus membros. E como resposta à determinação do Papa, o imperador decretou que não reconhecia efeitos da ordem papal. Contudo, em 1872, os bispos Dom Vital Maria de Olinda e Dom Macedo Costa de Belém decidiram não cumprir a ordem do imperador, surpreendendo irmandades religiosas que mantinham contato com os maçons. Então, os bispos acabaram sendo punidos com prisão e trabalhos forçados. Então, Dom Pedro, com assim, uma quedinha, né, para maçonaria, e esses bispos contrariaram, né, Dom Pedro, e eles acabaram sendo presos a respeito disso, né? E em 1835, né, estiados, mas esse episódio foi visto pela Igreja do Brasil como um ato autoritário e a partir de então a instituição passou a se afastar do imperador. Então, uma das questões, né, que ajudou aí a elevar aí podemos dizer aí a república, né, no Brasil, foi essa questão aí religiosa, né? A questão escravocrata, né? A segunda questão aí que podemos dizer que implicou, né, com a derrubada aí do Império Brasileiro, a derrubada aí do Dom Pedro II. Então, a escravidão no Brasil era sustentada, sobretudo, pela dependência econômica que as elites cafeeiras tinham desse tipo de mão de obra. Contudo, aí, durante o segundo reinado, pressões internas e externas, principalmente da Inglaterra, exigiram o seu fim em favor da implementação da mão de obra assalariada, né? Ali em pleno final do século XIX, a mudança, né, total na Inglaterra e na Europa, com a Revolução Industrial, o modo de exploração, podemos dizer, de mão de obra diferente, a mão de obra assalariada na Inglaterra, não com todos os direitos que o operário necessitava, mas ele não era mais uma mão de obra de escravizados, né?
Então, por questões políticas também, Dom Pedro foi obrigado aí, pela mão da sua filha, foi obrigado a assinar uma lei com aí a declaração, né, da libertação dos escravos, né, acabando aí com a escravidão no Brasil, no dia 13 de maio de 1888. Né, a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel. Então, falando a respeito da escravidão no Brasil, era sustentada sobretudo pela dependência econômica, né, das elites. Eles dependiam dessa mão de obra gratuita, podemos dizer, né, uma mão de obra mais barata, para poder tocar aí as suas lavouras de café, e acabou eles achando que eles foram prejudicados a respeito, né? E as pressões internas e externas, como eu disse, principalmente da Inglaterra, que exigia o seu fim em favor da implementação aí da mão de obra operária, né? A mão de obra assalariada, como era na Inglaterra e na Europa, né? Em a maioria dos países europeus, já uma mão de obra assalariada. Então, a abolição da escravatura foi um resultado de um processo gradual ao longo, até chegar à abolição propriamente dita, que realizou algumas concessões por meio de leis abolicionistas, né? No entanto, essas transformações geraram descontentamento e a crítica ao império por parte da elite, que dependia da mão de obra escrava. Agora falamos da questão militar, né? Como eu disse aí no início, Dom Pedro fez várias promessas aí aos militares, com a guerra na Guerra do Paraguai, né? que estava acontecendo. Ele prometeu aos militares, quando voltassem da batalha, da guerra, eles iam ter promoções, iam ter uma vida melhor, né? Ele disse até em doar propriedades, né, aos militares, e isso não aconteceu, né? Então, um marco importante, né, para entendermos a questão militar diz a respeito ao conflito armado no qual o Brasil envolveu-se, foi a Guerra do Paraguai, né, que foi de 1864 até 1870. Embora o Brasil tenha vencido a guerra, trouxe uma grande baixa entre os combatentes ao lado do Império Brasileiro. E também um grande endividamento econômico com a Inglaterra, fazendo que Dom Pedro II, o imperador, no período, sofresse um forte desgaste político, e ao mesmo tempo os militares saíram como heróis pelo esforço empreendido nos conflitos, e o que projetou politicamente um ambiente já instável. A crise entre a monarquia e os militares agravou-se em 1883, quando um projeto de lei de autoria do Visconde de Paranaguá passou a obrigar a contribuição dos militares ao Montepio, no sistema de previdência dos militares, o que provocou o protesto do tenente-coronel Antônio de Sena Madureira, amigo de Dom Pedro II, que em seguida sofreu também uma punição. E esse evento desencadeou uma série de embates entre a coroa e os militares, por meio aí de veículos de imprensa, e ao mesmo tempo em que o movimento republicano fortalecia, destacando-se com personalidades como Rui Barbosa, Quintino Bocaiúva, Benjamin Constant, entre outros. A proclamação da República em 1889, né, foi aí, o Visconde de Ouro Preto foi nomeado como chefe de gabinete ministerial, gerando uma série de impasses entre os críticos e a monarquia e os militares,
ao tentar aumentar os poderes da Guarda Nacional, que foi fundada em 1831 e possuía uma proximidade maior com o Império. E a atitude foi vista pelos militares como uma tentativa de dissolver o exército, né? Aqueles que foram à Guerra do Paraguai, né? E diante dessa situação, o descontentamento, os republicanos viram a possibilidade de dar um golpe com o apoio dos militares. Para isso, tentaram convencer Marechal Deodoro da Fonseca, militar que possuía um grande prestígio entre as tropas, para que liderasse o movimento. Contudo, o Marechal, além de se dizer monarquista, dizia-se que também amigo pessoal de Dom Pedro II. Aí tem uma foto, podemos dizer, uma pintura aí do Marechal Deodoro, né? Após a proclamação da República, e os novos símbolos nacionais que tiveram que ser também construídos. Isso nós vamos falar lá na frente. Então, no dia 14 de novembro de 1889, os republicanos teriam feito uma circular e uma notícia em que Visconde de Ouro Preto havia decretado a prisão de Deodoro da Fonseca e de uma das principais lideranças dos republicanos, o tenente-coronel Benjamin Constant, e esse acontecimento foi decisivo para que Marechal desse o início ao movimento que no dia seguinte acabou depondo o imperador e decretando o fim do império e início aí da república. E com as consequências, né, a proclamação da república produziu uma série de transformações, sobretudo ao ponto de vista institucional. Uma nova Constituição foi promulgada em 1891, inspirada no modelo republicano federativo dos Estados Unidos da América. A partir de então, as antigas províncias agora eram estados e passaram a ter autonomia, como a aquisição de empréstimos no exterior e formação das forças militares próprias. E foi estabelecido também um sistema presidencialista, no qual o chefe do executivo também seria escolhido por um sistema de voto direto e universal, ou seja, o voto censitário, no qual o cidadão precisava comprovar determinadas situações financeiras para votar, e foi abolido, contudo, os analfabetos, mendigos e praças militares, que implicitamente as mulheres ficaram impedidas também de votar. Foi oficializada a separação entre o Estado e a Igreja, sendo considerado livre o culto de todas as expressões religiosas, não existindo mais uma religião oficial no Brasil, como havia na Constituição Imperial em 1824. Após a proclamação da República, se instalou-se no Brasil um governo provisório que durou de 1894 e o primeiro esteve no poder. Deodoro da Fonseca e depois Marechal Floriano Peixoto. Uma república constitucional era fundamental e os republicanos, pois havia um temor em que os militares instalassem permanentemente um poder. E em 1894 foi eleito por meio de um voto o primeiro presidente civil no Brasil, Prudente de Moraes. Dois partidos políticos destacaram neste período: o Partido Republicano Paulista, o PRP, e o Partido Republicano Mineiro, o PRM. E esse período foi conhecido como a República do Café com Leite, em razão de uma forte influência das elites agrárias paulistas e mineiras
na alternância do poder. E esses dois partidos alternavam-se no poder até a Revolução aí de 1930. Apesar da importância do ato da proclamação da República, vale ressaltar que uma série de transformações já haviam ocorrido no Brasil, desde o começo do Império, que ao final acabou resultando no enfraquecimento da monarquia, abrindo espaço aí aos republicanos. Após a proclamação da República, os republicanos distinguiram entre republicanos históricos que no início do movimento estiveram à frente de seus ideais, os republicanos de última hora, que se tornaram republicanos após a queda da monarquia. Teodoro da Fonseca, por exemplo, recebeu diversas críticas enquanto esteve em frente do governo provisório, por se tratar de um republicano de última hora. Então, gente, é isso. Terminamos aí a nossa aula de hoje, falando aí, dando um resumo aí a respeito aí da proclamação da República no Brasil, né, os acontecimentos aí que veio a acontecer esse evento, né, esse golpe militar, podemos dizer assim, e a proclamação da República foi os militares, né, que tomaram a frente para que acontecesse esse evento histórico no Brasil. E se nós entrarmos aí agora, lá naquela introdução que nós falamos a respeito, né, falamos a respeito aí do povo, que ficaram aí, eles participaram realmente desse processo de mudança aí do regime político no Brasil. Será que eles ficaram bestializados ou eles foram aí os pilontras, né? Eu gostaria que vocês aí, com esse entendimento, fizessem aí, respondessem aí a respeito disso aí no chat, né, para a gente finalizar essa aula de hoje, né? E nas próximas aulas aí nós vamos viajar mais um pouquinho a respeito, falando aí da República Oligárquica, né, que seria aí a República Café com Leite. Vamos falar um pouquinho da República da Espada, né, o período que os militares estavam no poder, e continuaremos falando aí até chegarmos aí à Revolução de 1930, né, com aí a entrada de Getúlio Vargas, né? Mas tem muita coisa ainda aí a acontecer e muita coisa a gente conversar a respeito, tá? Então, por hoje é só, né? Aí vamos continuar falando aí mais um pouco. Eu pretendo fazer uma aula também falando a respeito dos símbolos nacionais, né? Que a partir da República foi aí criado vários símbolos nacionais que estão aí, né? No nosso dia a dia, aí na nossa República, até hoje, né, dando exemplo do nosso hino, exemplo da bandeira e de outros símbolos nacionais aí que nós temos aí, né, para, podemos dizer, ter orgulho, né, disso tudo, e por que e como foi criado todos esses símbolos aí, tá? Então tem muita coisa ainda aí a gente vai falar a respeito aí da história aí brasileira, né? Da República Brasileira, né? Então é isso, gente. Até logo mais. Até a próxima aula. Um abraço a todos aí e um bom final de tarde. Tchau, tchau.